eu me chamo Victoria Coutinho e esse é mais um podcast do Vivendo com Victoria. Hoje vamos falar sobre uma palavra bem pequenininha, mas que é muito poderosa: o não. Parece simples, mas muitas pessoas, inclusive eu, tenho muita dificuldade em dizer não. E por isso, hoje eu gostaria de explorar juntos o que está por trás de dizer não e como isso pode ser transformador em nossas vidas. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantas vezes você se viu dizendo sim para agradar alguém que mesmo quando você sabia que isso ia te sobrecarregar, por exemplo? Talvez você tenha aceitado sair com alguém, ou ajudar uma pessoa, ou até mesmo fazer um favor para alguém, simplesmente porque tinha medo de desapontar essa pessoa. Na família mesmo, pode ser ainda mais difícil. Você já se pegou aceitando compromissos ou favores porque, afinal, são família. E dizer não pode ser um caminho tanto para gerar discussão ou até mesmo parecer errado. Além disso, quantas vezes também no trabalho aceitamos mais tarefas do que conseguimos lidar, com medo de parecermos menos comprometidos, por exemplo. Às vezes esse sim é só uma tentativa de evitar conflitos ou até mesmo mostrar o quanto somos competentes, mas no fundo, isso pode estar nos afastando dos nossos próprios limites e bem-estar, e não necessariamente mostrando a nossa eficiência. Às vezes, é mais fácil dizer sim para evitar certos atritos ou realmente evitar desapontar alguém. Mas a verdade é que toda vez que dizemos sim para os outros, sem realmente querer ou poder, estamos dizendo não para nós mesmos. Por acaso você já se sentiu sobrecarregado por isso? Eu certamente já em muitos momentos. Eu sou o tipo de pessoa que sente a necessidade constante de agradar a todos à minha volta. Isso porque eu tenho medo das pessoas não gostarem de mim, ou só porque eu sou uma pessoa difícil, com um temperamento meio complicado, de opinião forte e de tantos outros defeitos que eu enxergo de forma tão evidente. Porém, em muitos momentos o meu sim para o outro me fez mal. Me magoou de alguma forma e até mesmo me sobrecarregou. Foi quando eu percebi, que falar não era tão importante para mim quanto para o outro, pois meio que estabelecia certos limites nas nossas relações. Um exemplo disso, para mim, é o clássico filme O Diabo Veste Prada, de 2006. É antigo, eu sei, mas eu gosto. Eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei profundamente impactada. Isso porque a personagem Andy, ela se vê dividida entre agradar a chefe super exigente, daquela empresa e preservar a sua integridade pessoal. Ela diz sim o tempo todo, até que a sua vida pessoal e profissional começa a desmoronar. O filme ilustra, muito o quanto pode ser alto o custo de não sabermos dizer não. Um outro filme muito semelhante, um pouco mais recente, é o Sim Senhor, de 2008. Assim como Andy, o personagem Cal começa a dizer sim para tudo e descobre que isso traz tantos problemas quanto soluções. E com isso a gente consegue aprender uma grande lição, sabe? No fim, ele percebe que o verdadeiro poder está em saber quando dizer não. E não necessariamente dizer não para tudo também. Muitas vezes, dizer não pode parecer uma tarefa simples, mas na prática pode ser extremamente desafiador. Isso porque tem muito a ver com as nossas pressões internas e externas, que enfrentamos diariamente, como o medo de desapontar alguém, que a gente já falou, o sentimento de ser aceito, ou até mesmo aquele sentimento de culpa, de que, nossa, por que eu disse não? Que mancada com aquela pessoa, sabe? Constantemente hesitamos em dizer não, por medo. No entanto,
quando aceitamos a tudo, mesmo sem querer, comprometemos a nossa própria paz mental e física. Além disso, o desejo de ser querido e agradar e pertencer a grupos nos leva a aceitar muito mais do que devíamos. Essa busca constante por aceitação pode ser que nos afaste das nossas próprias necessidades e criar certos ciclos de estresses em nós mesmos. Esse sentimento de culpa nos faz acreditar que estamos sempre falhando ao dizer não. Mas a verdade é que muitas vezes a falha é somente com nós mesmos ao dizer sim constantemente. Dizer sim não vem sem um alto custo. E esse é o ponto onde precisamos refletir sobre esse impacto. Quando você está sempre disponível, dizendo sim para tudo e para todos, acabamos acumulando uma carga emocional e física que a longo prazo pode nos prejudicar de diversas formas. No início, pode parecer apenas um favor a mais ou um trabalho a mais, mas com o tempo, o seu corpo e a sua mente eles começam a sentir os efeitos dessas decisões. Por exemplo, imagine que você está aceitando reuniões extras e tarefas a mais no trabalho, mesmo que isso te deixe exausto. No começo, você vai aguentar tranquilamente, vai conseguir fazer tarefas a mais, vai ficar horas a mais e tá tudo bem. Mas aos poucos, a sua produtividade ela vai começar a diminuir. Durante o seu período de expediente, por exemplo, o cansaço vai começar a se acumular e até mesmo a sua saúde ela pode ser afetada, né, por conta desse cansaço e dessa sobrecarga. E você pode ter desde insônia até mesmo problemas mais graves, como, por exemplo, uma ansiedade, né? Ou, né, numa geração tão ansiosa, os extremos da ansiedade. E esse acúmulo de responsabilidade ele também pode levar a um sentimento de ressentimento, né? Porque quando a gente começa a aceitar favores, né, para determinada pessoa, isso pode causar um estresse na gente de sempre estar aceitando aquele favor e aquela pessoa sempre pedindo a mesma coisa. E com o tempo isso pode acabar prejudicando a nossa relação, porque você vai criando um certo ressentimento dessa pessoa. Um exemplo comum é quando a gente se sente obrigado a ajudar alguém que é próximo da gente, como um familiar ou um amigo, mesmo quando a gente está cansado ou sem tempo. Isso pode gerar aquele certo aborrecimento, né? Porque você acaba sentindo que essa pessoa está se aproveitando da sua disponibilidade constante. E acaba até que essas pessoas se acomodam, que você sempre vai dizer sim, que você sempre vai aceitar tudo, que elas sempre, né, se elas não quiserem fazer determinada tarefa, elas podem jogar para você porque você vai topar. E quando você também diz sim para tudo, você acaba tendo menos tempo para você, menos tempo para descansar, menos tempo para fazer hobbies, menos tempo para fazer as coisas que realmente importam para você. Se você está sempre aceitando convites e favores, você acaba sem tempo para cuidar de si mesmo, né? Então, de ter um dia a sós com você mesmo, de cuidar, fazer sua skincare, né? Fazer coisas que você gosta, então jogar, ler e assim por diante. Agora, eu acho importante a gente também explorar os desafios e o impacto negativo de dizer não. Vamos tentar se concentrar apenas no lado positivo. Aprender a dizer não é uma habilidade poderosa, que pode transformar nossa vida de várias maneiras. Uma das principais vantagens de saber dizer não é preservar sua saúde mental. Nítido. Top 1. Ao definir limites, você evita sobrecargas desnecessárias e também o estresse que vem ao aceitar mais do que deveria. Por exemplo, imagine quando você sempre diz sim para eventos sociais, mesmo quando você está extremamente cansado do trabalho, por exemplo. Quando essa pessoa decidiu começar a dizer não para esses convites, né, que ela realmente não deseja aceitar, porque quando a gente deseja aceitar, tá tudo bem, mas quando a gente não deseja aceitar, a gente precisa às vezes falar não. Ela começa a se sentir cada vez mais relaxada e mais feliz, porque ela consegue dedicar tempo a ela mesma, melhorando o seu humor, a sua disposição e até mesmo sua produtividade no dia a dia.
Dizer não também é uma forma de estabelecer limites. Quando você comunica claramente o que é aceitável e o que não é, você acaba educando mesmo as pessoas a como elas devem interagir com você. Considere alguém do trabalho, em um ambiente onde as demandas são constantes. Essa pessoa percebe que você começa a dizer não para ela quando as tarefas não são prioridades, tipo, quando realmente aquela tarefa ele poderia fazer, por exemplo, ao invés de ficar colocando para você. Os seus colegas, com o tempo, eles vão começar a perceber que determinadas tarefas são deles e determinadas tarefas você vai aceitar e vai fazer. E eles vão começar a respeitar o seu tempo e o seu espaço. Isso com certeza não vai só melhorar o seu bem-estar, mas vai criar um ambiente com um espaço de trabalho muito mais respeitoso, onde todos vão se ajudar sem sobrecarregar apenas uma pessoa. O que é extremamente legal isso. Além disso, você pode aprender a recusar também para aumentar a sua autoconfiança. Quando você começa a aceitar mais tarefas do que deveria, você acaba achando que você não consegue dar conta de tudo e fica desmotivado. Mas quando você diz não, você começa realmente a priorizar o que precisa ser priorizado, né? Reforça a ideia de que suas necessidades e os seus desejos são válidos e, pensando na situação anterior novamente, sobre aquele ambiente de trabalho, além, né, de criar esse ambiente de trabalho melhor, você também vai começar a fazer as suas tarefas com melhor desempenho. E com isso, vai aumentar a sua confiança para cada vez dar saltos maiores e, logo, consequentemente, poder ter oportunidades melhores. Um livro que eu li recentemente, que eu gostei muito, foi A Coragem de Não Agradar. Nele, os autores exploram a ideia que a verdadeira felicidade e liberdade, ela vem quando a gente para de viver as expectativas dos outros. Eles falam sobre como muitas vezes sacrificamos os nossos próprios desejos e limites para agradar o outro. Ao dizer não, é um passo essencial para caminhar até a liberdade. Porque no momento em que você escolhe a si mesmo, em vez de tentar se encaixar no padrão do que os outros querem, você consegue atingi-la. Assim como no livro, precisamos entender que dizer não é uma forma de tomar posse da nossa própria vida. Quando deixamos de lado a necessidade de agradar, podemos finalmente viver de forma autêntica, priorizando o que realmente importa. Além desse livro, eu li também esse ano o Essencialismo, que foi um livro para mim transformador e com certeza está no meu top 3. Nele, Greg fala sobre o sucesso em saber dizer não. Ele diz que ao definirmos o que realmente importa, somos obrigados a dizer não para tudo aquilo que não agrega valor à nossa vida. Isso é fundamental para viver com mais propósito e equilíbrio. Logo, ele traz a importância de priorizar o que realmente importa e cortar todos os excessos. E Vitória, como eu posso fazer realmente isso, né? Porque falar é fácil, mas como aplicar isso realmente na prática? A primeira coisa é que quando você decide dizer não, é fundamental ser apenas claro e direto. Você não precisa ficar se desculpando excessivamente ou se justificando do porquê do seu não. E olha, eu sempre dava muitas justificativas. Mas um simples não, ele já é o suficiente. Por exemplo, se um colega te pede para assumir uma tarefa que é extra e você não tem muito tempo, você pode dizer: olha, agradeço a oferta, mas no momento eu não posso assumir essa tarefa. Ou agradeço pela confiança em me designar, né, essa tarefa, mas agora eu não consigo. E tá tudo bem. Agora, uma coisa que eu tenho muito com a minha liderança e que eu acho muito legal é que sempre que ela me pede uma tarefa a mais e que eu já me sinto sobrecarregada, eu sempre digo: olha, eu acredito que eu consigo fazer essa tarefa, eu entendo, né, que ela é muito importante e prioridade, só que realmente eu tô executando tal tarefa e tal tarefa. Qual que eu tenho que, né, dar mais prioridade nesse momento?
qual que eu posso deixar stand-by até terminar uma delas e voltar de novo a desempenhar essa tarefa. Isso é muito legal porque aí a minha liderança entende o que eu estou trabalhando e também entende quais as prioridades que a gente tem que estabelecer naquele momento, mediante a todas as tarefas que eu estou fazendo. Essas abordagens diretas transmitem a sua mensagem sem criar uma ambiguidade, sem gerar dúvida nem nada do tipo. Além disso, é uma boa prática tirar um momento para refletir antes da sua resposta. Pergunta a si mesmo, sabe, se você realmente quer ou pode fazer aquele pedido. Porque se alguém te convida para um evento, em vez de você responder imediatamente sim ou não, logo apressadamente, sem nem pensar, pensa realmente, pensa e tenta falar algo do tipo como, preciso verificar na minha agenda, vou pensar mais sobre isso e te retorno, algo do tipo, porque isso vai mostrar para a pessoa que você realmente está verificando a sua disponibilidade e também vai avaliar sua vontade, sua disponibilidade sem ter que dar uma resposta de bate-pronto. É muito importante que você seja uma pessoa empática, né? É ótimo ter empatia. Entender a dor dos outros, entender, que eles precisam de ajuda é sempre muito importante. Ninguém está falando isso, mas é igualmente crucial que você não abra mão dos seus limites, do que você deseja. Você pode expressar sua compreensão pelo outro sem necessariamente concordar com ele. Se um amigo está passando por um momento difícil e ele te pede ajuda, você não pode no momento, O que você pode dizer? Tipo, entenda a sua dor pelo que você está passando, é um momento realmente complicado, mas infelizmente não posso te ajudar dessa vez. Isso vai mostrar que realmente você se importa com o que está acontecendo, mas que você também respeita os seus próprios limites. E se ainda for apropriado, você pode oferecer outras alternativas do que comprometer seu tempo e a sua energia. Isso vai mostrar que você realmente quer ajudá-lo, mas dentro dos seus limites. Como, por exemplo, se um colega de trabalho te pede ajuda para um projeto, mas você não pode assumir, você pode sugerir algo como, olha, eu não posso fazer, mas tem alguém que pode te ajudar, eu conheço essa pessoa, vou falar com ela. Ou, olha, eu não consigo, mas eu vou procurar alguém para te ajudar. Algo do tipo, porque essa abordagem, ela vai mostrar que você está disposto, a ajudá-lo, lógico, considerando dentro dos seus limites, sem que você seja realmente forçado a dizer não. Agora eu quero fazer um exercício prático, juntos, e eu peço que você pense em uma situação que você teve recentemente, onde você se encontrou em dificuldade para dizer não. Pode ser algo relacionado ao trabalho, à família ou até mesmo aos seus amigos. O primeiro ponto é identifique a situação. Qual foi o pedido ou a situação que você sentiu que você deveria ter recusado, ter falado não? Depois vamos refletir um pouco sobre esses seus sentimentos. Como você se sentiu por não ter recusado? Normalmente eu me sinto péssima. Mas e você? Como você se sentiu? E agora sabendo que você poderia ter recusado, como você se sente em relação a isso? Pense também em como você poderia ter dito não, sem machucar aquela pessoa. Escreva uma resposta que você poderia dar dentro dessa situação. Como os exemplos que comentamos hoje, pode ser no trabalho ou no seu ciclo social. Depois, por fim, eu gostaria que você praticasse em voz alta. Vá na frente de um espelho ou até mesmo na câmera do celular e leia sua resposta em voz alta. Várias e várias vezes até você se sentir confiante a dá-la. Isso ajudará realmente a você criar a confiança que você precisa para quando ter essas situações novamente, você se sinta mais preparado para poder dizer essa resposta. E com isso, chegamos ao final de mais um episódio. Hoje falamos sobre o poder dizer não. Exploramos a importância dessa habilidade e de como ela pode impactar positivamente nas nossas vidas. Por isso eu te convido a praticar o não com mais frequência. Lembre-se que cada vez você dizer não a algo que não te serve, você está dizendo sim para suas próprias necessidades e bem-estar. Isso é um ato de autocuidado e de amor próprio.
E se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar seu feedback lá no meu Instagram, vivendo_com_Victoria. E não se esqueça de me seguir aqui no Spotify ou de se inscrever no YouTube, para você poder acompanhar toda vez que um vídeo novo sai aqui no canal. Obrigada por me acompanhar em mais um episódio. Nos vemos no próximo. Até mais!